Jeremias 18, irmãos, 1 e 2. Para complicar, eu deixei os olhos em casa. Olha só o problema. Deixei os dois olhos em casa. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Soberano Deus, concordando, ó Pai, com a oração que já foi feita, nós também nos apresentamos ao Senhor mais uma vez, entendendo, Pai, a nossa total dependência daquilo que o Teu Espírito já tem ministrado ao nosso coração. Deus, que esta palavra possa produzir aquilo para o qual ela está sendo liberada nessa noite, e que haja, ó Deus, entendimento por parte da Tua igreja, daquilo que o Senhor deseja falar ao Seu povo. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Entendemos a dimensão da responsabilidade que temos e nos colocamos com tremor e temor diante do Senhor e diante da sua igreja. Que o Senhor fale conosco. Assim nós te oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você em algum momento da sua vida, em uma situação talvez pessoal, já se sentiu desprezado? Em algum momento vivenciado por você, na tentativa de ajudar, na tentativa de abençoar alguém, você já se sentiu desvalorizado, como se todo o esforço empreendido por você fosse nada? E eu acredito que não seja uma experiência agradável você se predispor a ajudar, a abençoar alguém que está precisando, e depois de ajudar, abençoar, ser desprezado. Não é algo realmente agradável. E esse livro, de uma forma bem específica, diferente da maior parte dos livros proféticos, não aborda apenas o ministério de um homem, não aborda apenas a forma como as profecias foram liberadas, mas diferente de muitos livros proféticos, esse livro aborda a vida de um homem que, como eu, como você, foi chamado por Deus para um propósito. Jeremias começou a profetizar quando ele assumiu a idade de 40 anos em Israel. Até cerca de 30 anos, um homem era considerado mancebo, adolescente, jovem, e tendo essa idade, não poderia ocupar determinadas funções específicas, principalmente relativas à vida religiosa do povo, porque ainda eram considerados imaturos. Tanto é que Jesus começa o seu ministério a partir dos 33 anos. Aos 40 anos, Jeremias é convocado. Jeremias não teve opção. Jeremias é chamado para uma obra específica. E que obra era essa? Uma obra espinhosa. Uma obra que o confrontaria. Uma obra que exigiria dele
uma dedicação acima do comum: ministrar ao povo de Deus. E aí a gente ouve, mas será que é tão difícil ministrar ao povo de Deus? Será que é tão difícil ministrar àqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus constituiu, aqueles a quem Deus separou das nações que haviam na terra e fez um povo específico chamado pelo nome dele? Será que é tão difícil? Se você ainda não leu o livro de Jeremias, eu te convido a fazer isso. Leia o livro de Jeremias. Porque quando Jeremias é chamado a ministrar ao povo de Deus, ele encontra um povo iníquo, um povo voltado para o mal, um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que não reconhecia os favores de Deus em relação a ele, um povo de coração endurecido. E eu não estou falando de nações vizinhas, e eu não estou falando de povos que sequer ouviam falar do nome de Jeová. Eu estou falando de um povo chamado por ele, para pertencer a ele. Parece algo incoerente, parece algo que não tem sentido, mas quando Jeremias é chamado a ministrar a nação de Israel, ele encontra uma nação que havia se desviado de Deus. Já imaginou, meu irmão? Uma igreja que fala de Deus, que proclama Deus, que diz-se adorar a Deus, mas na verdade está desviada de Deus. Eu olho para Apocalipse e eu vejo aquele que é quente de um lado, aquele que é frio do outro, e aquele que é morno, sendo que sobre o morno há uma sentença da parte de Deus. Num primeiro momento, eu imagino os sentimentos que afloraram em Jeremias, porque Deus estava chamando Jeremias para que fosse a essa nação, fosse ao seu povo, que influenciado por nações vizinhas, um cuidado que Deus sempre teve, uma orientação que Deus sempre teve e sempre fez questão de anunciar, para que o seu povo não se contaminasse. Porque é muito fácil você ceder. O ser humano é altamente social. Ele acaba trazendo para a sua prática de vida costumes que são adquiridos fora, muitas vezes do seu próprio lar, fora do seu convívio. Nós somos sociáveis. Israel cercado por nações que adoravam a deuses estranhos, cercado por nações que sacrificavam crianças. Israel cercado por nações que não professavam o nome do Senhor. Tinha a opção de permanecer puro, de permanecer santos, de permanecer incontamináveis. E é uma opção, meu irmão, que eu e você temos. Mas quando se quebra um propósito, se quebra uma aliança,
E a aliança é essa que foi feita por Deus, quando é deixado de lado princípios estabelecidos pelo próprio Deus, e aí decide-se se viver uma vida alheia ao Senhor. Não há preocupação com o que é lícito e com o que é ilícito. Não há preocupação com o que é santo e com o que é profano. Porque a aliança que havia entre Deus e o povo foi quebrada. E Deus contempla tudo isso. E eu fico imaginando a misericórdia de Deus em favor daqueles que Ele deseja salvar. Eu fico imaginando o amor incondicional de Deus, descrito em João 3,16, tal maneira. Porque Deus poderia agir de uma forma implacável, porque Ele havia feito isso com outras nações. Mas Deus desejava salvar. Mas Deus desejava restaurar o que se havia quebrado. Deus desejava restaurar o que estava quebrado. Uma nação que clamava pelo nome do Senhor, um povo que era reconhecido na face da terra por ser o povo separado, escolhido, tirado lá do Egito com mão poderosa. Era o mesmo povo que praticava abominações. Era o mesmo povo que envergonhava o nome de Deus. Era o mesmo povo que vivia uma vida sem princípios. Mas Deus desejava restaurar esse povo. Então Deus chama Jeremias como instrumento, porta-voz, para ir ministrar a uma nação ímpia. Eu não estou falando de nações vizinhas, volto a frisar. Era o Israel de Deus. Mas o fato de ser Israel de Deus, mas o fato de ser povo de Deus, não os impediu de viverem uma vida distanciada e afastada de Deus. O fato de viverem e terem o nome do Senhor não os impediu de viverem uma vida afastada dele. Tem uma expressão que eu gosto muito de usar, e ela diz que nós muitas vezes estamos perdidos na casa do Pai. Quantas pessoas estão dentro dos atos do Senhor? Quantas pessoas estão neste momento proclamando o nome do Senhor? Quantas pessoas estão levantando suas mãos em direção ao altar do Senhor? Quantas pessoas estão declarando com a sua própria boca: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Mas a prática de vida apresenta uma realidade muito diferente. Quantas pessoas estão lotando, enchendo igrejas, mas por dentro de si mesmas estão plenamente vazias.
Quantas pessoas estão assentadas em templos nesse momento, ouvindo a palavra de Deus, que já não consegue mais penetrar no intelecto, na emoção, no emocional, na consciência, na mente, porque a mente cauterizou, porque a prática sistemática do pecado criou um escudo, criou uma barreira que já não permite mais que a palavra consiga penetrar para promover a mudança que só ela pode fazer. Quantas pessoas estão nesse momento assentadas em diversas igrejas, em que o Espírito, que segundo a palavra tem o poder de quebrar o jugo, mas este mesmo Espírito já não fala mais ao espírito destas pessoas, porque se encheram de tantas coisas, porque já estão trilhando caminhos, porque fizeram escolhas, porque tomaram decisões que muitas vezes já não lhes permite mais voltar ao estado anterior. Deus olha para Israel, Deus olha para o povo que Ele havia criado. E talvez você que é pai, você que é mãe, se colocando no lugar de Deus nesse momento, entenderia talvez de uma maneira muito mais prática. Você olhando o filho que você criou, que você gastou uma fortuna comprando não um, não dois, não três, que você gastou uma fortuna comprando fralda descartável. No meu tempo não tinha fralda descartável não, irmãos. Que você gastou uma fortuna comprando hipoglós, que você gastou uma fortuna com escola, com creche, com passeio, levando no shopping, indo no McDonald's para comer aquele hambúrguer horroroso. Um filho que você cria com todo o amor, projetando para ele algo melhor até do que você mesmo viveu. Qual pai, qual mãe que não projeta para o filho algo superior ao que ele mesmo viveu? Todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho. Agora imagina Deus vendo o seu filho, criado por Ele, com todo carinho, com toda dedicação, com todo o amor, caminhando para longe dele, fazendo coisas que o desagradavam, envolvido na prática de atos que o próprio Deus desprezava. Talvez um pai, uma mãe, no limite, poderia até mesmo desistir, abandonar. A gente vive num tempo hoje de tanto desapego emocional, que as pessoas se desfazem uma das outras com uma facilidade incrível, irmãos. Eu fico assustado. Quem é de uma outra geração fica escandalizado, porque as pessoas se desfazem das outras como se fosse um guardanapo que acabou de ser usado, e se amassa o guardanapo e o lança fora, porque não tem mais utilidade. Não existe mais apego emocional. E a chamada geração X, quem nasceu de 99 para cá, a chamada geração X, ela evidencia isso cada vez mais. Onde ninguém se preocupa em manter um relacionamento de compromisso, onde princípios estabelecidos são quebrados com muita facilidade. Não se valoriza o outro,
A Bíblia diz, e pastor Messias ensinou-nos aqui na quarta-feira, que nós precisamos olhar para o nosso irmão, para as outras pessoas, não nos sentindo superiores, mas nos sentindo conservos. O conservo é o servo do servo. Olhar as pessoas valorizando-as, porque foi isso que Jesus fez. Mas essa sociedade não entende isso, e ela despreza com uma facilidade, irmãos, incrível. Deus olha para a sua nação e decide, por amor à sua nação, assim como um pai ama a seu filho, que é capaz de sacrificar a sua própria vida, a sua própria felicidade, muitas vezes. E eu falando aqui, eu me lembro da minha mãe, que muitas vezes tinha apenas um ovo frito para 5 comer. E ela dividia um ovo frito para 5, para 4, e ela ficava sem comer. Quantas vezes ela foi dormir com fome para que eu e meus 4 irmãos pudéssemos comer algo, não fôssemos dormir apenas com água na barriga. E isso sendo humana, e isso sendo uma pessoa. Deus olha para o seu povo e decide que não era isso que Ele queria para o seu povo. Deus olha para Israel e decreta que não era isso que Ele queria para o seu povo. Não foi para esse propósito que Deus havia criado o seu povo. Não é para esse propósito que Deus levantou a sua igreja. Não é com esse propósito que Deus levantou a cada um de nós. Então Deus envia um homem para proclamar a sua justiça, para que através da palavra ministrada a esse povo houvesse arrependimento e mudança de vida. Porque não basta apenas ouvirmos, não basta apenas sentirmos aquela tristeza que muitas vezes vem dentro da gente, que diz: você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa abandonar isso, você precisa abandonar aquilo, você precisa deixar aquilo, porque Deus não está se agradando da sua vida, porque Deus não está se agradando da sua prática de vida, porque não foi para isso que Deus te fez, porque não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou com um propósito muito maior, muito mais elevado. Aleluia. Só que a gente vem lendo o livro até o versículo 17. A gente vai perceber que mesmo com Jeremias chamando o povo ao arrependimento, mesmo com Jeremias anunciando o juízo de Deus sobre o seu próprio povo, as pessoas não se sensibilizavam. Parece que Tiago leu esse livro, e Tiago diz que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmos. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, aleluia eu, glória eu, louvado seja eu. As pessoas seriam amantes de si mesmas, preocupadas apenas em satisfazer as suas próprias vontades, preocupadas apenas em satisfazer as suas próprias necessidades, preocupadas em satisfazer apenas os seus sonhos, vivendo de uma maneira independente de Deus, satisfazendo todas as vontades da sua natureza humana. Não deu-se crédito ao que o profeta estava ministrando, e ele sofreu, irmãos. Jeremias foi açoitado, Jeremias foi colocado num calabouço para morrer. Ele sofreu, porque a nação desviada de Deus, porque o próprio povo desviado do seu Deus, estava vivendo de uma forma satisfatória.
E quantas vezes, irmãos, pessoas estão vivendo de uma forma satisfatória, estão vivendo aparentemente felizes, estão conquistando, estão galgando posições, estão triunfando no meio da sociedade, mas vivendo de uma forma independente de Deus, vivendo de uma forma alheia a Deus, esquecendo-se que fomos chamados por Deus para viver uma vida de comunhão com Ele. Meu irmão, você foi chamado por Deus para viver nos pés do Senhor. Nós fomos chamados pelo Senhor para viver uma vida diante dEle, em obediência, em temor, em santidade. Mas circunstâncias que muitas vezes eu e você vivenciamos no nosso dia a dia, elas fazem com que esse desejo do nosso coração, essa vontade de vivermos uma vida que agrade a Deus, sofra inúmeras barreiras impeditivas, sofra inúmeras situações que fazem com que o nosso olhar se desvie, que façam com que o nosso coração mude a decisão, mude a posição, que fazem com que a nossa mente comece a desejar, comece a querer aquilo que justamente Deus diz para que nós não desejássemos. Mas nesta noite, a palavra do Senhor, que foi ministrada a Jeremias, para que fosse ministrada a Israel, Deus traz uma palavra de restauração. E restauração, irmãos, tem a ver com aquilo que foi quebrado. Restauração tem a ver com aquilo que foi perdido. Restauração tem a ver com aquilo que foi abandonado. No texto nós vemos que Deus chama a Jeremias, talvez já cansado, talvez já se sentindo tantas vezes humilhado, porque quando um profeta proferia uma mensagem, ele proferia em nome de Deus. E Jeremias proferia a mensagem em nome de Deus, mas os líderes de Israel, a nação de Israel não queria ouvir. Talvez Jeremias já cansado, no seu limite, agora está deparado de frente a um oleiro. E Deus chama Jeremias para que ele contemple o que o oleiro está fazendo. O texto bíblico diz que ele está fazendo um vaso, está modelando um vaso. E como nós sabemos, o vaso, a matéria-prima do vaso é a argila, é o barro. Mas tem um detalhe, porque o oleiro, quando ele entende de preparar um vaso, não é qualquer barro que ele pega, não é qualquer argila que ele usa. Geralmente ele procura o barro específico para fazer a modelagem. E em Israel esse barro era encontrado a 5 metros. Então vinham a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada de barro, e na 5ª camada ele encontrava o barro que ele queria usar. E após encontrar esse barro, um barro apropriado para o que o oleiro queria, ele começa a trabalhar no barro. E Jeremias está observando o que o oleiro está fazendo. E enquanto o oleiro está modelando o barro, eis que de repente o vaso se quebra. O vaso se quebra na mão do oleiro. Na geração que nós vivemos hoje, talvez esse vaso, esse barro, fosse descartado. Para que eu vou consertar? Eu compro um novo. Para que eu vou ter trabalho
Para que eu vou me desgastar? Para que eu vou gastar meu tempo? Para que eu vou gastar o meu recurso? Para que eu vou gastar a minha paciência? Eu compro um novo. Mas Deus desejava trabalhar naquele barro. O oleiro tinha um propósito para aquele barro. O oleiro queria fazer com que aquele vaso, aquele barro totalmente disforme, totalmente sem aparência, molhado, sujando as suas mãos, se transformasse em algo que espelhasse a obra das mãos que o estavam executando. O que o oleiro queria, irmãos, era fazer com que aquele vaso aparentemente totalmente sem utilidade, um vaso que frustrou expectativas porque se quebrou, um vaso que não correspondeu às expectativas do oleiro, um vaso que aparentemente estava destinado a ser jogado fora. O que Deus estava ensinando Jeremias é que aquele vaso disforme, aquele barro disforme, nas mãos do oleiro, poderia ser transformado. Aleluia. Deus estava ensinando uma lição a Jeremias, que mesmo diante daquilo que é aparentemente sem condições de transformação, que mesmo diante de expectativas de algo que se apresenta sem solução, mesmo diante de algo que muitas vezes pode realmente ser deixado de lado, o oleiro não desiste do vaso. O oleiro não desiste do vaso. E assim como o oleiro não desistiu do vaso, remontou o vaso, modelou o barro e tornou aquele vaso aprazível, Deus da mesma forma com Israel não desprezaria o seu povo. Meu amado, minha amada, quantas vezes somos esse barro nas mãos do oleiro? Quantas vezes estamos vivendo na mesma projeção que Israel? Quantas vezes a nossa vida não expressa mais aquilo que dizemos crer? Quantas vezes nós não conseguimos diferenciar o sagrado do profano, o santo do imundo, o reto, o justo do que não é reto, do que não é justo? Quantas vezes estamos tão inflamados, tão influenciados com circunstâncias que nos cercam, que nos rodeiam, que não conseguimos mais fazer a diferença daquilo que pertence a Deus e daquilo que não pertence mais a Ele? Quantas vezes estamos numa condição tal, Israel, que já não era nem mais quente e nem mais frio, agora se tornou uma nação morna. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, assim como Deus levantou a Jeremias para profetizar ao seu povo, para que o povo retornasse, para que o povo fizesse meia volta, para que o povo olhasse, se arrependesse, tivesse uma mudança de postura em relação ao Senhor. Dessa mesma forma, Deus fala-nos nesta noite que o oleiro está presente nesse lugar. E o oleiro nessa noite deseja restaurar vasos rachados. E o oleiro nesta noite deseja restaurar vasos quebrados.
E o oleiro nesta noite deseja restaurar vasos partidos, talvez com os cacos já lançados pelo caminho, talvez com os cacos despedaçados. Deus nesta noite deseja trazer restauração à vida do seu povo. E a maior característica de quando um vaso está quebrado é que ele já não consegue mais conter o que está dentro dele. Essa semana eu tive essa experiência. Eu quebrei um vaso lá em casa e tinha um montão de areia colorida no vaso. E quando eu esbarrei e quebrei, aquele negócio igual purpurina espalhou pela sala inteira e deu um trabalho enorme para limpar. E eu fui limpar correndo antes de Patrícia chegasse, né? Mas deu um trabalho enorme para limpar, irmãos, porque o vaso quebrado não consegue reter o que está dentro dele. O vaso partido não consegue reter o que foi colocado nele. E fazendo uma analogia, quantos vasos estão nesse momento quebrados, partidos, fendidos, que já não conseguem mais reter a presença de Deus em suas vidas, que já não conseguem mais viver uma vida de santidade ao Senhor, que já não conseguem mais expressar o Senhor através da sua prática de vida, porque está partido, irmãos, porque as lutas, porque as dificuldades, porque os problemas, porque as provas, porque as decepções, porque as tristezas desta vida, de alguma forma atingiram o seu vaso e fizeram com que ele se partisse. E aí talvez você não deu possibilidade para que o oleiro fosse lá e remontasse e fizesse um novo vaso de acordo com a vontade dele. E como o vaso não foi restaurado, a essência do vaso, que é o Espírito, se esvaiu. Mas nesta noite, nós estamos diante do Senhor, restaurador de vasos. Nós estamos diante do Senhor, restaurador de vidas. Estamos diante do Senhor, que tem o poder de não apenas refazer o vaso, mas fazer um vaso ainda melhor do que o primeiro que se quebrou, para que este vaso cheio da presença dele, para que este vaso sem possibilidades, para que haja vazamentos, possa estar cheio dele, e este vaso possa expressar a glória dele, manifestando ao mundo, um mundo iníquo, um mundo cheio de ideologias, um mundo sem princípios de Deus, que só o Senhor é o verdadeiro Deus. Aleluias. E que eu e você fomos chamados para viver uma vida segundo a vontade desse Deus. Como está o seu vaso, meu irmão? Como está o seu vaso, minha irmã? Ele está partido? Ele está quebrado? Como está, meu irmão? A vida cristã exige que nós sejamos questionadores, não do irmão, não da igreja, mas sejamos questionadores de nós mesmos, porque é muito fácil e cômodo você criticar os outros, é muito fácil você apontar os erros dos outros. Mas na verdade nós precisamos ser juízes de nós mesmos. Então você olhando para o seu vaso, você olhando para a sua vida, se tiver rachadura nesse vaso, meu irmão, o Senhor, que é o oleiro dos olheiros, aquele que tem poder de restaurar vasos. Talvez o seu vaso está quebrado.
Você já pensou em dar um bicão no vaso e jogar ele longe? Não serve mais para nada, não tem mais utilidade, eu vou abrir mão. Faz isso não, porque nesta noite Deus deseja restaurar o vaso da sua vida. Fique de pé, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias foi levado por Deus a profetizar a uma nação que, embora fosse a nação escolhida, estava distanciada do Senhor. E o livro de Jeremias apresenta um Deus que não lança fora. O livro de Jeremias apresenta um Deus que tem o poder de fazer tudo novo na nossa vida. Tem pessoas que o vaso dela está cheio de tantas coisas que já não tem mais lugar para ele. Está cheio de tantas coisas que não tem mais nenhuma utilidade. Está cheio de tantas coisas que não acrescentam mais nada à vida da pessoa. Mas ainda assim, a pessoa fica guardando esse vaso cheio de quinquilharias. E essas quinquilharias, irmãos, essas coisas que não têm mais utilidade, essas coisas que já não fazem mais nenhuma diferença na tua vida, elas impedem que Deus possa encher o vaso com algo novo. Elas impedem que Deus possa fazer com que o azeite transborde na sua vida. Elas impedem que Deus possa fazer o vaso da sua vida transbordar. E Deus queria fazer algo novo na vida de Israel. Deus queria trazer a sua nação de volta para Ele. Aleluia. E assim como Deus queria atuar em Israel, Ele deseja atuar na minha e na sua vida nesta noite. Ele deseja fazer algo novo, minha irmã. Ele deseja fazer algo novo, meu irmão. É desejo do coração de Deus fazer algo novo. Aquilo na tua vida que tem obstruído, aquilo que tem servido de obstrução, para que o Senhor possa encher o vaso da sua vida, Deus deseja retirar nesta noite. Se o vaso está partido, Deus deseja trazer restauração, mas Deus deseja fazer um vaso novo, um vaso que expresse quem Ele é, um vaso que glorifique o nome dEle, um vaso que diante das circunstâncias, mesmo elevado a altos graus de temperatura, que quando o vaso é forjado, ele não se parte, ele não quebra, ele resiste, porque o fogo do Senhor está trazendo restauração. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, meu irmão. Faça desse cântico a sua oração. Mais uma vez todo meu ser, faz eternidade se alinhar com o natural. Aleluia. E da terra nós que somos pó clamamos. Vem mais uma vez. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem, Senhor. Vem mais uma Aleluia. vez. Ele está desejando ouvir a sua voz. Diga para Ele, diga para Ele: vem, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, faz o novo na minha vida, Senhor, faz o novo na minha vida, Senhor. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Quero ser
Aleluias. Declare. Senhor amado, Como um vaso. como um vaso nas mãos do oleiro. E declaramos: quebra minha vida. E muitas vezes é necessário. E me faça de novo. Fale para o Senhor. Eu quero ser. Eu quero. Eu quero ser O quê? um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero ser. O quê? Senhor amado. Como um vaso. Como um vaso nas mãos do oleiro. Ele vem e quebra. Quebra minha vida E me faça. e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Como tu queres. Você que ouviu a palavra e realmente deseja. É só para quem deseja, tá, irmãos? Tu és Ser desfeito e ser refeito pelo Senhor. Talvez o vaso da sua vida está cheio de rachadura, está cheio de buracos, já não consegue mais conter o Senhor. E nessa noite Deus deseja trazer restauração, meu irmão. Assim como Ele fez com o vaso que quebrou-se, Ele deseja fazer um vaso novo. Aleluia. Para que Ele possa encher esse vaso, para que Ele possa transbordar esse vaso. E eu quero convidar você, meu irmão. Nós vamos estar orando para encerrar essa parte. Mas eu gostaria de orar por você que sentiu a palavra do Senhor nesta noite e que ela falou o teu coração. Eu gostaria de convidar você que deseja realmente ser remoldado pelo Senhor. Talvez as lutas, as dificuldades foram lá no seu vaso, bateram e quebraram, jogaram ele no chão, como eu fiz essa semana com o vaso lá em casa. Aquele vaso que eu quebrei lá em casa não teve jeito. Perdeu-se. Deu PT no vaso. Mas aqui nós temos homens e mulheres, vasos do Senhor, que assim como Deus fez com Israel, não lançou Israel fora, não desistiu de Israel. Da mesma forma, Deus não desiste de você, meu irmão. Deus não desiste de você, minha irmã, porque Ele sabe que a constituição do vaso é ser frágil. Todo vaso é frágil, mas o Senhor que modela o vaso, o Senhor que prepara o vaso, o Senhor que capacita o vaso, o Senhor que enche o vaso, é poderoso para manter este vaso. Aleluia. E nesta noite Deus já está restaurando vasos,
porque a palavra dele já foi liberada, e essa palavra não volta vazia, sem fazer aquilo para o qual ela foi liberada. Deus está restaurando vasos nesta noite, aleluia, e estes vasos serão instrumentos do Senhor, aleluias, num tempo tão difícil como estamos vivendo. Serão vasos de honra, colocados em lugares de destaque pelo oleiro, aleluias.